O Poder Local na Rádio. Hoje, com Vânia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Muito bom dia, bem-vindos a esta edição do Poder Local. Hoje com a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira. Muito bom dia. Bom dia a todos. Muito bem, vamos então começar este programa por ouvir a pergunta que Ala Menezes deixou para si no programa da passada semana. Eu deixaria uma pergunta que tem a ver com este contexto em que vivemos, este pico de casos. Qual é a visão a partir da Praia da Vitória para aquilo que está acontecendo do ponto de vista do Covid e quais as consequências que na Praia da Vitória, na ilha, aliás, se antevêem face à evolução do número de casos? Muito bem, é realmente o Covid que vai marcando o dia-a-dia de todos nós. Então, que consequências é que se espera para a ilha destes casos que têm estado a acontecer, estes muitos casos que têm acontecido aqui na Ilha Terceira? Muito bem. Em termos de consequências, quer no concelho, quer na ilha, eu acho que o que nós podemos perspectivar aqui é realmente o não acontecer, ou não termos condições para acontecer novamente o Carnaval. O número de casos no concelho da Praia da Vitória tem sido bastante alto. Esta é uma preocupação. No entanto, a par destes números elevados, também vamos fazendo o acompanhamento no sentido em que não há número de casos a serem hospitalizados, o que nos dá aqui a indicação de que há um sinal de que as pessoas já vão tendo a capacidade de lidar com a Covid de uma forma bastante autónoma, com o tempo que fazem de repouso em casa é o suficiente para fazerem a retoma dos seus trabalhos, do seu dia-a-dia. Portanto, temos que começar a ver isto de uma forma muito normalizada. Eu julgo que não podemos esperar aqui grandes consequências em termos de impacto económico, senão realmente o não acontecimento do Carnaval. Esse sim era algo que era muito esperado, mas e face ao número de casos que ainda está espalhado pelos dois concelhos, acho que seria um grande risco eventualmente investirmos no Carnaval. Eu anteriormente teria dito que se houvesse algum grupo que de alguma forma se estivesse a organizar e tivessem vontade, nós na Praia da Vitória teríamos todo o gosto de os receber, mas o que vai acontecendo é que eventualmente com todos estes sinais os grupos não se organizaram e temem que tivessem investido ao nível de roupeiros e de tempo da parte deles e depois porem tudo a perder. Portanto, acho que foi uma avaliação ponderada, quer por parte das autoridades, quer por parte dos próprios grupos que foram vendo a forma como a evolução foi e que conduziu a que realmente não pudesse haver. Entretanto, continua também a decorrer a obra do bar da Praia da Riviera e foi feita uma petição pública que já foi entregue em diversos lugares, entre as quais a Assembleia Legislativa Regional, também à Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória e na Assembleia Municipal da Praia da Vitória. Como é que vê esta situação desta petição? Há alguma novidade em relação a esta construção? Olha, eu vejo esta petição como sendo legítima, julgo que todos os cidadãos têm direito a manifestarem-se. Eu, desde o momento que houve um alerta em relação a esta matéria, tive o cuidado de visitar o local, de me munir de todos os pareceres que já teriam sido entregues, porque esta foi uma obra que foi perspectivada pelo anterior Executivo. Ora, com a minha chegada, as indicações que tinha era que tudo estava contratualizado com o empreiteiro, que a obra tinha que arrancar, senão teria um custo bastante elevado para a Câmara face à indemnização do empreiteiro se a obra não fosse para decorrer. Ora, todas as indicações que estariam registadas na Câmara é de que todos os estudos feitos teriam parecer favorável, logo não havia qualquer tipo de imposição para que não se efetuasse a obra.
Entretanto, resolvi sentar-me e conversar com o empreiteiro, no sentido de precisarmos, e com os nossos engenheiros, que é que fazem o acompanhamento da obra, de podermos perspectivar aqui alguma alteração, se ainda estaríamos a tempo. A única alteração que conseguimos fazer foi a não cobertura de um telheiro que iria existir, no sentido em que a esplanada que existia anteriormente ia passar a ser coberta, e face a ser uma estrutura de bastante betão, e que me parece também que não era a melhor para aquela localização, então passa a ser só o edifício base, onde fará terá a cozinha e o serviço de bar a funcionar, será uma estrutura independente, sem cobertura de esplanada. Portanto, a esplanada funcionará exatamente nos mesmos moldes, a área é exatamente a mesma, com as cadeiras, os guarda-sóis, uma estrutura leve, toda contornada em deck de madeira, para que possa assemelhar-se ao máximo à estrutura lá existente. Depois, atrás, será feita a reposição dos balneários tal qual como existiam, com uma modalidade diferente, com uma estrutura de duches diferenciada, adaptada a deficientes. Portanto, acho que a obra em si não põe em causa, não é a questão de deixar, tenho a certeza, face às indicações que são dadas e que estão registadas, que a obra que ali está não põe em causa o ambiente, nem propriamente as estruturas das dunas e da área envolvente que tanto dão a indicação disso. Até porque foi retirado um muro de contenção que fazia a contenção da duna, mas esse muro que já lá existia será reposto, portanto não põe em causa as estruturas que lá habitam. Julgo que a área envolvente depois ficará intocável. O que há ali é a situação de algumas canas que faziam a envolvência das redes que foram partidas, mas nada que nos diga que o espaço que está a ser intervencionada não é exatamente o mesmo que estaria numa laje de betão, e que as pessoas se sentavam ali à volta da estrutura de madeira que existia e faziam o uso dos balneários. Face à construção que está ali a nascer, será exatamente nos mesmos moldes, deixa unicamente de ser uma estrutura de madeira, é uma estrutura de betão, efetivamente, que poderá ser revestida, será a área envolvente toda em deck, que isso diferencia do que existia anteriormente. Portanto, parece-me que não faça todo o burburinho que tem sido lançado em torno desta obra, que poderá vir a satisfazer e muito as pessoas que procuram e que gostam da Riviera. Eu julgo que também, e isso tem sido pouco falado, é que eventualmente se poderia fazer o recuo da obra. Nós não podemos recuar quando o terreno que está atrás não pertence ao município. Essa também foi uma salvaguarda que eu pedi aos nossos técnicos que verificassem até onde seria o término da área pertencente ao município, para nós realmente podermos ver o que podemos fazer ou alterar. Portanto, dentro da possibilidade de alterações, todas elas foram feitas no sentido de ir ao encontro do ambiente e de tornar a estrutura realmente mais leve, porque a estrutura perspectivada era inicialmente uma estrutura de grande betão. Agora, essa obra foi apresentada pelo anterior executivo, foi apresentada em maquete, em reuniões, e ninguém manifestou qualquer tipo de imposição ou terá feito algum tipo de advertência ao tipo de obra que estava perspectivada. Portanto, não fizeram no tempo que deveriam, desde o momento que começa a obra, que nós já não temos possibilidade de recuar ou de
indemnizar este empreiteiro, porque nós não temos essa capacidade financeira. Nós não temos esta capacidade financeira. Eu não digo que esta obra não pudesse ser repensada, mas ela não foi perspectivada por este Executivo e, obviamente, que nós, dentro daquilo que podemos fazer, que foi pedir e repensar aqui as pequenas alterações que pudessem ser feitas no sentido de a melhorar e de a tornar mais leve, isso foi feito. Tudo o que poderia ser feito, foi feito. Agora, face a tudo o que anteriormente já teria sido perspectivado, será realmente muito difícil, quer o recuo da obra, porque o terreno não nos pertence, quer a estrutura em si, que já está contratualizada, e o empreiteiro fez os seus investimentos e a obra terá de correr dentro da normalidade, porque o que nos interessa agora também é que esta obra fique efetivamente terminada até à abertura da época balnear. Muito bem. Participou também pela primeira vez, desde que tomou posse, na reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil da Praia da Vitória, onde uma das grandes preocupações que apresentou é que quer mais fiscalização das ribeiras e sensibilizar a população para exatamente essa situação. O que é que está a ser preparado também com a alteração, com a revisão do Plano Municipal de Emergência? Muito bem, esta reunião, que reuniu pela primeira vez com este novo Executivo, foi importante conhecermos todas as entidades e perceber que todas estamos alinhadas para que o Plano Municipal de Proteção Civil possa desenvolver-se da forma mais coerente e de encontro às necessidades do nosso concelho. Os nossos técnicos têm feito levantamentos, há efetivamente uma preocupação ao nível das ribeiras, são muitas as que pertencem ao nosso concelho, e face ao descuido que vinha a ser tido em relação a esta matéria, muitas delas encontram-se numa situação lastimável, no meu entender, em que efetivamente são necessárias algumas intervenções, umas maiores do que outras, mas para que nós possamos passar o inverno muito mais descansados face à instabilidade meteorológica que nós também vivemos. Temos que optar por trabalhar na prevenção. E estas últimas chuvadas vieram-nos chamar a atenção de que preventivamente não se estava a trabalhar como se deveria. Houve algumas situações que poderiam ter posto em risco muitas habitações, o que para nós é preocupante, de maneira que esta será uma matéria essencial no sentido de sensibilizarmos as pessoas, de envolvermos as juntas de freguesia e trabalharmos numa ótica de parceria em conjunto com a nossa equipa da Proteção Civil, no sentido de podermos dar aqui alguma estabilidade a esta matéria que me parece essencial. Muito bem. A Câmara Municipal da Praia da Vitória é também parceira na rede de cidades circulares, portanto, denominada Circular Net. Qual é o objetivo desta Circular Net que está ligada às práticas ambientais também? Este é um projeto que a mim me parece muito, muito interessante e que, numa ótica de grande aprendizagem, será importante esta ligação circular, no sentido em que as nossas vivências poderão ser vistas por outros olhos, como nós também conseguimos ver noutra localidade do nosso país, o olhar que têm em relação ao ambiente, ou todas as práticas que são tidas em termos ambientais em cada localidade, acabam por ser muitas vezes muito mais específicas e não são tão transversais quanto nós pensaríamos. Esta ótica de partilha de visões parece muito, muito importante e que poderá tornar-se uma referência, quer para nós, quer nós, enquanto Açores, região e até uma ilha muito pequena, poderemos passar a ser uma referência ao nível nacional. Julgo que este tipo
este tipo de programas e de investimentos terá de ser tido em conta também a outros níveis, porque esta envolvência parece muito, muito positiva. Os nossos técnicos deslocaram-se à Figueira da Foz e trazem-nos um feedback muito, muito interessante, fizeram marcar a sua posição e a forma como a região encara esta matéria, e foi interessante este momento de partilha que nós pretendemos continuar e estarmos sempre de braços abertos também agora para recebermos as equipas que quiserem vir a desenvolver e acompanhar os nossos estudos aqui no nosso concelho. Portanto, será uma mais-valia de todo. Vamos caminhando para o final deste programa. No passado domingo tivemos eleições. Que comentário é que faz ao resultado das eleições no geral e aos obtidos no Concelho da Praia da Vitória? Olha, de uma forma generalizada, eu julgo que de uma forma surpreendente foi alcançada uma maioria absoluta que eu julgo que não seria expectável por nenhum dos partidos, mas o povo escolheu, o povo é soberano, e julgo que este foi um sinal de que havia um desgaste face à forma como se estaria a governar o país e que o povo entende que será necessária a estabilidade de unicamente ser um partido a tomar as decisões com todas as consequências ou com todas as vicissitudes que isso também acarreta. De maneira que foi uma escolha legítima. Se formos ver os dados anteriores, há indicadores que nos dizem que após uma governação de coligação, por norma, vem uma maioria absoluta. Portanto, julgo que isso temos que encarar de uma forma natural e pensar que o Partido Socialista, com todas as condições que adquiriu neste momento, faça a melhor governação a nível nacional e que não deixe de todo de optar por olhar os Açores, que eles bem merecem e, no meu entender, estariam a ser um pouco descurados. Ora, a nível regional e até mesmo em termos concelhios, eu julgo que também houve aqui algum sinal de descontentamento. Há aqui uma tentativa de distribuição de votos por outros partidos, o que nos faz pensar que a autonomia de cada um deles será muito importante ficar demarcada nos próximos momentos eleitorais. Efetivamente, poderá haver algum descontentamento ao nível da união de partidos para se tornarem numa força só, embora no Concelho da Praia da Vitória nós não tenhamos notado que tínhamos perdido algum eleitorado, muito pelo contrário. O nosso eleitorado aumentou. Ora, o que mostra que as pessoas sabem o que fazem, têm noção de quem as representa e conseguem fazer a diferenciação e as suas escolhas. Portanto, não vejo isso de uma forma negativa. Acho que é legítimo as escolhas que têm sido feitas. No entanto, são escolhas que têm que nos fazer pensar. E que nos têm que pôr, de alguma forma, a prepararmos para as próximas eleições, tornarmos mais coesos e pensarmos o quanto é importante nós estarmos seguros, com medidas impactantes para que as pessoas possam realmente acreditar que os Açores, e neste caso o Concelho da Praia da Vitória, têm algo a defender e que, mediante
a situação que lhes é apresentada, poderem fazer a melhor opção num ato eleitoral. Este do domingo, eu julgo que, como já disse, foi surpreendente para todos os partidos. Eu julgo que, de alguma forma, todos, até mesmo o Partido Socialista, deverá ter ficado surpreendido com este resultado, porque também me parece que, em termos de investimento partidário, não apresentavam algo de novo, o que isso tem que nos fazer pensar. De maneira que vejo estas eleições de uma forma muito, até posso dizer positiva. Temos que ver sempre isto do lado positivo, porque as pessoas escolhem, as pessoas sabem o que querem, e então temos mesmo que nos adaptar a essa realidade e percebermos e irmos junto do povo, perceber então onde é que nós, enquanto partido diferente, podemos estar, como devemos estar, e fazermos depois a nossa análise interna para que possamos estar preparados por uma nova eleição. Em relação à relação da Câmara com a República, porque existem situações em que foram tratadas diretamente da Câmara com a República. Matérias. Refiro-me exatamente à base das lajes, aos bairros, enfim, a todas essas situações. Fica mais descansada ou garantida que quem assumiu esses compromissos é quem lá fica? Olha, uma das matérias que me preocupa, e nós até tínhamos agendada e foi desmarcada com o gabinete do senhor Presidente, e ainda no tempo, ainda António Costa, portanto, neste momento certamente vamos aguardar por um novo contato, porque um dos processos que nós temos pendentes é o Fundo Ambiental. Ora, este é um processo que a nós nos preocupa, e que temos que manter uma permanente ligação com a República, mas acredito que não vamos deixar de o fazer face a esta mudança, porque são matérias que são do interesse de todos, e são efetivamente do interesse da Terceira e do Conselho da Praia da Vitória. Esta matéria da descontaminação é uma matéria demasiadamente importante, que já se arrasta há demasiado tempo e que não quero acreditar que o Governo da República deixará de ter o melhor contato com a Câmara da Praia, ou continuar a ter os contatos que temos tido até então, deixando de proteger este Conselho. Portanto, não acredito que isso vá acontecer, como em todas as outras matérias que têm que ser debatidas em relação aos bairros. Efetivamente a situação está resolvida, mas até mesmo em relação à base das lajes, nós teremos toda a abertura para conversar independentemente de qual o partido que estivesse a governar, teríamos toda a abertura para que essas matérias fossem tratadas com o máximo de responsabilidade. Portanto, é desta forma que eu encaro, com toda a responsabilidade, estou disponível para trabalhar independentemente de qual o partido que estivesse a governar. De maneira que não vejo aqui alterações no sentido em que as pessoas tenham de ser prejudicadas face às alterações partidárias. Eu julgo que não é assim que se deve ver a política, e julgo também que as pessoas que votaram também não é isso que estão à espera, que depois de votarem venham a ser prejudicadas porque há um enfraquecimento de alguma força política. Julgo que a política não tem que ser vista desta forma, e é assim que eu estou a contar que não aconteça. Muito bem, para ao final deste programa fica a habitual pergunta que deixa, neste caso, para o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Muito bem, face às últimas notícias que tenho ouvido em relação ao Conselho de Angra, e tendo em conta então as futuras alterações que se perspectivam para as zonas tarifadas em Angra do Heroísmo, e visto que o professor Alan tem
tem esta estratégia no sentido de ajudar o comércio local com a reorganização dos estacionamentos. Eu gostaria de lhe deixar a questão de como ele idealiza o futuro dessa reorganização e também a utilização depois do minibus que circula diariamente na cidade, como ele pretende fazer essa reorganização. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Marcamos encontros para daqui a 15 dias. Muito obrigada. Bom dia a todos que nos ouviram. Muito obrigada. O Poder Local na Rádio. Hoje, com Vânia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória.